Ok. Saudando todos os presentes, nossa secretária Sabrina, quem nos acompanha pelo YouTube. Nós estamos aqui, senhoras e senhores, para declarar aberta a nossa comissão de ética, nosso conselho de ética. Nós recebemos duas representações, mas para que a gente possa começar a discutir isso, eu quero aqui declarar aberta, instaurada essa nossa reunião, sendo o presidente vereador Richard, secretário vereador Jaime Evaristo, membros da comissão, vereador Fábio, vereador Roque e vereador Facchini. Como a representação, são duas representações, e as duas representações tratam especificamente de um edil, do vereador Ninfo. Estou aqui para que a gente não cometa nenhum deslize de ordem legal, não ferindo nenhum ato regimental, nem da nossa lei municipal, nem tampouco estadual ou federal, para que a gente tenha muita condição legal de discutir isso. Eu gostaria aqui de tomar uma orientação jurídica no seguinte sentido. Eu vou ler aqui o regimento no que diz o seguinte: parágrafo 1º do 15 do nosso da resolução 6 do nosso regimento, Após o recebimento da representação ou denúncia e antes de iniciar o procedimento previsto no artigo 14 deste Código, caso o Conselho de Ética as entenda improcedentes, mandará arquivá-las imediatamente ou solicitará, no prazo de 48 horas, parecer da consultoria jurídica para decisão no prazo de 10 dias úteis de arquivamento ou não, facultada à ouvida do denunciado. Então, assim, eu vou pedir para que o doutor Denilson possa discutir. A gente vai abrir uma discussão aqui muito democrática, ninguém está aqui caçando ninguém, mas para a gente conseguir compreender o tamanho das discussões que nós vamos ter, e para que não haja aqui posição de não se confunda, Eu, como presidente da comissão, sou também líder do governo, então, para que não se confunda absolutamente nada aqui de condições de governo, é um assunto interno a corpus, portanto, é da nossa casa, nós vamos discutir isso, para que não fique aqui aqueles pontos de interrogação. Então, vereador Facchini, eu já lhe passo a palavra, eu só queria ouvir do doutor Denilson algumas considerações que ele já, de antemão, conversou com a minha assessoria jurídica. E, em seguida, já lhe passo a palavra, vereador Rodrigo Facchini. Vereador, libera ali o som para o... Já está liberado. Facchini. Só um pouquinho, doutor Denilson. Tudo bem. O vereador Rodrigo Facchini tem uma questão para colocar. Eu já lhe devolvo a palavra para que o senhor possa fazer a sua exposição. Libera o som para o vereador Rodrigo Facchini. Acho que está liberado, Quero oficialmente cumprimentar o senhor presidente desta comissão, o vereador Richard Harrison, também os colegas vereadores já nominados, Fábio, o Roque, o Jaime, são esses, Doutor Denilson. E fico feliz que o presidente vereador Richard tenha esse entendimento da necessidade de ouvirmos o parecer do jurídico da casa, dos técnicos da procuradoria desta casa de leis. E eu quero aqui só fazer um adendo, no parágrafo 2º do artigo 15º, do artigo 15 da nossa resolução. Agora, o meu pedido é para que, além de ouvir o doutor Denilson, os procuradores, para que haja a elaboração de um parecer. E aí nós temos até 48 horas para que isso aconteça, Então, eu quero desde já aqui indagar essa necessidade de fato, de fato, a Procuradoria da Casa construir um parecer em relação a essas duas representações, E aí eu preciso aqui, doutor Denilson, colegas vereadores, trazer também na memória a representação que tem lá do vereador
na época presidente, hoje deputado, Fernando, em relação ao Maico, que é de 2018, né? E até isso está lá. E, de repente, essa do Ninfo, né, tem-se uma urgência, né, para ser apreciado. Então, eu preciso fazer essa memória aqui, né, trazer esse registro também. Então, eu penso que antes de qualquer ação desta comissão, exista a necessidade de um parecer jurídico preparado pelos procuradores dessa casa para que a gente possa estar pautado pela legitimidade, pela legalidade. Então, eu precisava fazer essa referência, esse registro anterior mesmo à fala do Dr. Denilson, né? Na condição de membro desta comissão, me sinto na obrigação, mais que um direito, é minha obrigação, né, a solicitação deste parecer por parte dos procuradores da casa. E agradeço ao presidente, vereador Richard, por ter o entendimento e me ceder a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador Infachini. Vou passar a palavra ao doutor Denilson agora, se eu puder dar um esclarecimento, até para que não, como o assunto em pauta, ele é um assunto que é entre nós, né, e para que não fique aqui alguma direção, algum sentimento, vamos cumprir rigorosamente o que o regimento nos direciona a fazê-lo, né? Então, poderia ser com qualquer um de nós, né? Afinal de contas, às vezes a retórica lá nos coloca em construir alguma ideia que, por razão, possa ofender alguém. Então, vamos seguir os conselhos aí de quem é causídico, né, e tem na vida a norma jurídica aí. Peço que o doutor Denilson possa fazer as suas manifestações para nós construir aqui de maneira muito democrática algum entendimento. Tá? Doutor Denilson, com a palavra. Pois não, senhores. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os vereadores, colegas que nos acompanham. Assim, partindo diretamente para a questão jurídica. O procedimento que o Conselho de Ética deve observar, ele está estabelecido numa resolução editada pela Câmara de Vereadores, que é a resolução número 6 de 2006. Nessa resolução está previsto o procedimento, as diligências que o Conselho de Ética poderá adotar para apurar eventuais responsabilidades, né, em decorrência de atos praticados pelos senhores vereadores. Então, a resolução número 6 de 2006 disciplina um processo político disciplinar, que se sujeita os membros do Poder Legislativo local e que é conduzido pelo Conselho de Ética. Ao par dessa legislação, da resolução número 6, nós temos uma outra legislação, também é utilizada no âmbito da Câmara dos Vereadores, isso já aconteceu várias vezes, e que está disciplinada pelo Decreto-Lei 201 de 1967, que disciplina a responsabilização dos agentes políticos locais pela prática de crimes de responsabilidade, próprio e impróprio. Impróprio seriam infrações penais que seriam decididas não pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Judiciário. Não obstante, existem também previsões de crimes de responsabilidades próprios, que seriam crimes políticos, que seriam, então, apurados e decididos pelos membros do Poder Legislativo local. A representação que os senhores estão analisando, ela foi encarrilhada sob o rito da resolução número 6 de 2006, e me parece que a tipificação mencionada na representação foi ofensa ao decoro parlamentar, quebra de decoro parlamentar. A resolução número 6 de 2006, ela estabelece 4 tipos de penalidades que são possíveis de serem aplicadas aos agentes políticos: advertência verbal, censura pública, suspensão temporária do exercício do mandato e a perda do mandato eletivo. Das 4, a mais severa é a perda do mandato eletivo, que também é a mesma sanção que é punível de ser aplicada em face do procedimento instituído pela Lei Federal, Decreto-Lei 201 de 67. Pois bem, senhores, na resolução número 6 de 2006, à altura do artigo 9º, parágrafo 2º, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: nos casos previstos nos incisos 1, 2 e 4 do artigo 9º, acolhida a acusação pela maioria absoluta dos vereadores, mediante provocação da mesa diretora,
A perda do mandato somente será decidida pela Câmara em voto aberto, com quórum de 2/3, assegurando amplo direito de defesa, conforme este Código. O artigo 9º estabelece os casos em que será apurado a perda de mandato. O inciso 1º diz o seguinte, que é passível da punição de perda de mandato infringir no exercício do mandato qualquer das proibições estabelecidas no artigo 15 da Lei Orgânica. O artigo 15 da Lei Orgânica estabelece entre as suas hipóteses lá, inciso 2º, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, a ofensa ao decoro parlamentar é uma tipificação que pode ensejar como punição a perda do mandato eletivo. E aqui o parágrafo 1º do artigo 9º é muito claro no sentido de que a acusação ela deve ser acolhida pela maioria absoluta dos vereadores. Quando a gente parte para o artigo 15, parágrafo 2º, diz lá, após o recebimento da representação, então eu particularmente entendo que esse recebimento da representação seria, em primeiro lugar, o recebimento pelo próprio plenário da Câmara de Vereadores, considerando que os fatos eles podem ser a perda de mandato. E o artigo 9º, parágrafo 2º, artigo 9º, parágrafo 1º estabelece que há necessidade de que o plenário se manifeste para o acolhimento da representação. A mesa diretora encaminhou as representações para o Conselho de Ética para que pudesse se manifestar, mas eu particularmente entendo que, da leitura do parágrafo 1º do artigo 9º, o ideal seria que o plenário da Câmara se manifestasse a respeito do acolhimento dessas representações e, após o cumprimento dessa diligência, o Conselho de Ética, então, fosse chamado a se manifestar a respeito do caso. Hipótese em que poderia, então, adotar a diligência que se refere ao parágrafo 2º do artigo 15 da Resolução número 6 de 2006, que fala sobre a possibilidade de arquivamento sumário da representação antes mesmo da própria instalação do procedimento a que se refere o artigo 14. O artigo 14 estabelece as providências a cargo do Conselho de Ética para a apuração dos fatos que são apresentados na representação. Dentre eles, por exemplo, a designação de uma comissão de inquérito para a realização de diligências, para a citação do representado, para a apresentação de defesa. Então, antes da instalação de todos esses procedimentos aqui, o Conselho de Ética pode arquivar sumariamente a representação, e aqui, de fato, existe a faculdade de que o Conselho de Ética possa ouvir a consultoria jurídica, hoje procuradoria, né, a respeito dos casos. E essa nossa manifestação, é bom deixar bem claro para os senhores, nós não exaramos decisões políticas, ou seja, análise de oportunidade e conveniência não cabe à equipe que presta somente consultoria jurídica. O que nós podemos verificar é se, cotejando os fatos com os requisitos expressos e taxativos da lei, se haveria, então, a possibilidade de se a lei permitiria a rejeição de plano da matéria, mas qualquer juízo a respeito dos fatos e valoração da conduta, isso não cabe aos advogados públicos, cuja incumbência é apenas prestar consultoria jurídica. Então, senhores, o panorama que eu vejo, assim, lendo rapidamente aqui a resolução, número 6, eu recomendo que seja observado o artigo 9º, parágrafo 1º, para que o plenário possa se manifestar a respeito do recebimento dessas representações, considerando a gravidade das sanções que podem ser impostas pelo que foi tipificado nas representações. A partir do momento que houver, então, um acolhimento pelo plenário, a manifestação do Conselho de Ética nos termos do artigo 15, parágrafo 2º, para que possa se manifestar sobre o arquivamento sumário da representação, e não entendendo pelo arquivamento sumário da representação, aí sim, a instalação de todo o procedimento com base no que dispõe o artigo 14 da Resolução número 6 de 2006. Seriam essas considerações. Doutor Denilson, muito claro, né? Que dentro do princípio democrático, o plenário é soberano sobre essa decisão. Acho que as representações de cada um dos vereadores que foram feridos em suas
franquias democráticas, né? Eu também penso que há, às vezes, excesso. Eu mesmo, às vezes, quando falo lá, de vez em quando desacato algumas autoridades, principalmente no cenário nacional, chamando de canalhas, porque são canalhas mesmo. Eu confesso que o parlamento dá esse sentimento, essa permissão, né? Então eu penso que as duas representações, eu li elas, observei a leitura que fez o vereador e secretário da mesa, o vereador James Schroeder. Penso eu que existe toda uma clareza da denúncia, mas penso que reduzir essa discussão a 5 legisladores, que seriam da comissão, para ter todo até porque as penas podem ser desde o arquivamento, se fosse interessar algum, uma suspensão do seu mandato. Então, é uma coisa que o parlamento tem que realmente decidir, senhoras e senhores vereadores, membros da comissão. Então, eu coloco aqui essa posição que nos deu aqui com muita imparcialidade o doutor Denilson, embasado no nosso regimento, com toda a descritiva. Encaminhamos essa condição para que o plenário aceite as duas, ou não aceite, né? Coloque isso em discussão no plenário, e isso então seja encaminhado à nossa comissão, aí sim, para que nós possamos fazer a distribuição, se o área assim entender que acata a denúncia, encaminhar à nossa Câmara, à nossa comissão ética, né? Porque está claro o que o doutor Denilson colocou, cria um sentimento democrático a respeito de tudo isso, e vai para a avaliação lá do plenário para então a abertura veja, não é uma sugestão, um desenho que fez com alguma parcialidade, doutor Denilson. Foi a leitura na íntegra do nosso regimento, que dá essa condição de interpretação e que nos coloca numa posição muito confortável para então fazer essa avaliação que está descrita. A gente precisa tomar uma posição, chega na nossa comissão. Acho que a posição do doutor Denilson, a não ser que alguém tenha alguma posição contrária, eu dou esse entendimento também. Acho que a gente pode concordar, né? Se não concordar, os manifestos. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui para deixar aí a palavra aberta aí por até 3 minutos para que a gente possa concluir isso e deixa o plenário decidir sobre as manifestações aí. Não sei se tem alguém que queira fazer uso da palavra aí. Doutor Fábio, vereador Fábio, vereador Roque, vereador Jaime Varisto. Vereador Jaime Varisto. Tá ok? Vereador Rodrigo Facchini. Ok. Então, doutor Denilson, se Vossa Senhoria puder passar essa orientação por escrito, né, para a doutora Jordana, para que a gente faça esse encaminhamento exatamente como o senhor colocou, um ofício da nossa comissão. Já lhe passo a palavra aqui. Um ofício da nossa comissão com a sua colocação, exatamente construído dessa forma, para que seja encaminhado para que o plenário tome a sua decisão. Eu só quero falar aqui que o vereador Rodrigo Facchini falou algo ali sobre o presidente, então, Fernando Krelling, e o vereador Maicon César. Só para colocar que os primeiros pontos da reunião foram rápidos. O que está demorando são os direitos, os contraditórios lá que estão sendo avaliados agora pela comissão. Até depois, se o doutor Denilson puder dar um esclarecimento de como é que está isso. Eu passo a palavra agora ao vereador Rodrigo Facchini, depois ao vereador Roque Matei. Vereador Rodrigo Facchini, libera o som do vereador Rodrigo Facchini. Oi. Está liberado o som? Senhor presidente, é só para avisá-lo que caiu a transmissão pelo YouTube. Então, era só isso. E aí, eu não sei se não está prejudicado a transparência, né? Era só isso. Bom. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. O João aí está nos assessorando aí, se puder dar uma atenção aí para que a nossa comunidade possa acompanhar sem nenhuma perda ao direito da transparência. Vereador Roque Matei. Libera o som para o vereador Roque.
Ok, boa tarde, presidente, vereador Richard, boa tarde, vereador D'Alonso, vereador Facchini. Vejo aqui o vereador Jaime Evaristo, membro da comissão, vejo a vereadora Ana Rita, boa tarde, vereadora, o vereador Odir também, nossos técnicos, a Sabrina, o Denilson, a Débora. Também eu acho que está presente o Maurício, né? Só está a foto dele aqui, mas vereador Maurício também. E os demais que estão aí nos assistindo, nos vendo também, como técnico, enfim. O vereador Richard, eu recebi, né, a incumbência, né, a relatoria, também em relação ao vereador, a ação do vereador Michael César Rocha, né? E nós estamos pedindo... Opa, alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Vereador Richard, está me ouvindo? Alô? Caiu? Caiu. Não, estão ouvindo. É que mexeu aqui. E eu queria fazer uma pergunta para o nosso técnico, o nosso procurador Denilson, é que o Michael César ele não apresentou uma defesa, ele não tem jurídico, né? Ele não tem advogado, consultoria de advogado. E a minha pergunta é como é que vai ficar isso, né? Eu já ouvi aqui que a Câmara de Vereadores contrata advogado. Eu queria ouvir do Denilson qual o caminho que nós vamos tomar, visto que não foi apresentada nenhuma defesa ainda, né? Então, o ex-vereador Michael César, ele não tem uma representação da OAB, do advogado, né? Então, eu quero saber qual o caminho. Pode me dar uma orientação, por favor? Essa é a minha pergunta, a minha dúvida, presidente. Doutor Denilson, eu já lhe passo a palavra, só para deixar consignado, então, que nós aqui, foi unânime o encaminhamento desse ofício à mesa, para que a mesa tome providência em relação a aceitar ou não as duas representações. Caso aceite, nós reunimos novamente, ok? Doutor Denilson, eu acho que esse assunto está ok, eu vou passar a palavra ao doutor Denilson para responder o questionamento do vereador Roque, que é o relator do processo que tem... Como é o vereador Michael? Doutor Denilson, só um minutinho, vereador Roque. O vereador Fábio D'Alonso, quando o senhor levantou a mão, tinha feito um questionamento também. Eu já lhe passo a palavra, doutor Denilson. Vereador Roque, vereador Fábio D'Alonso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Até faço questão de falar antes, até porque depois o Denilson pode me corrigir se alguma informação a qual eu falarei agora nesse momento não for assertiva. Mas, vereador Facchini, a comparação que Vossa Excelência fez ali com relação à comissão de ética do vereador Michael César, não tem como comparar, até porque, e falo isso porque eu era o presidente e tinha como relator o vereador Ninfo. O relator muito bem assessorado, a casa nos ajudou muito e nós tivemos que seguir todo um ritual, como o Roque já falou, o vereador não foi encontrado, nós tivemos que publicar isso, tem prazos regimentais, nós fomos à Defensoria Pública, a Defensoria Pública sinalizou que não poderia, fomos na OAB, enfim, uma série de procedimentos, repito, todo ele orientado pelo Departamento Jurídico da Casa e que ensejou nesses 2 anos aí praticamente que foi mencionado. Então, só para deixar claro aqui que em nenhum momento esse prazo longo aí foi em virtude desse, como o vereador Richard também falou, desse ritual que a lei determina que eu faça. Então, só para isso, só para deixar claro isso que para os senhores vereadores aí a posição, até porque me sinto na necessidade de fazer essa observação, porque era o presidente da comissão até então. Ok, vereador, já lhe passo a palavra, vereador Rodrigo Facchini. Vereador Roque, nós temos só para nós tratarmos também a próxima comissão, tá? Vereador Roque. Beleza. Primeiro, desculpe, eu não sei se eu atropelei aí a discussão, tá? Quando eu fiz essa pergunta ao nosso procurador Denilson. Desculpa, presidente, mas eu quero dar uma parte no que o vereador D'Alonso falou, né? Eu recebi o processo agora, era o relator original, era o vereador Ninfo, né? E já teve um caminho, quer dizer, o processo ele não está
adormecido durante 2 anos. Pelo contrário, né? O processo estava na mão do vereador Ninfo, ele foi designado uma relatoria, enfim, teve uma caminhada. Nós recebemos o projeto agora alguns dias atrás, já estamos trabalhando também, por isso essa dúvida, o vereador D'Alonso colocou muito bem, quer dizer, não tem, cada vez que foi procurado o vereador, a representação jurídica não aconteceu, então nós precisamos dar continuidade nesse processo, por isso a pergunta, tá? Mas assim, não houve em nenhum momento aqui engavetado o projeto, pelo que eu entendi, né? Até porque o vereador Ninfo tem todo um grupo técnico, corpo técnico, com certeza não deixou engavetado. Tá bom, obrigado. Vereador Rodrigo Facchini, já passa a palavra para nós encerrar só, vereador Rodrigo Facchini, para a próxima comissão, depois do doutor Edenilson, aí nós encerramos. Vereador Rodrigo Facchini, libera o som para o Rodrigo Facchini. Legal. Eu primeiro preciso aqui registrar que tenho todo entendimento a fala do vereador Fábio D'Alonso, perfeito, acho que Vossa Excelência está coberto da razão. Agora, quando eu indago a necessidade de um parecer jurídico, na minha avaliação, e tanto eu quanto Vossa Excelência, o vereador Fábio, já presidimos essa casa, está aqui também o vereador Odir, que também já teve essa responsabilidade, no meu entendimento, que a princípio sou um leigo, né, não caberia comissão de ética para esse processo. Haveria uma determinação administrativa entre o presidente e um vereador, e não sabe? Então, acho que houve uma falha já lá atrás. Talvez porque, na época, o presidente era o próprio Fernando e não botou sobre apreciação no plenário, para começo de conversa. Depois, a ausência, talvez, desse parecer jurídico. Eu confesso para vocês que até hoje eu não consigo entender exatamente por que foi parar na comissão de ética. É um processo administrativo. Um vereador que queria receber, o presidente não quis pagar. Ou o presidente não... Isso é administrativo. Talvez um parecer administrativo teria resolvido. Na minha avaliação, não cabe à comissão de ética. Por isso que eu fiz o paralelo, né? E, inclusive, argumentando a necessidade hoje de um parecer jurídico, afinal de contas, nós temos uma procuradoria nesta casa, para nos dar a legitimidade para tocar esse processo. Esse é o meu entendimento, né? E preciso colocar aqui na comissão, afinal de contas, sou membro da comissão, o meu entendimento em relação a isso. Se for convencido do contrário, não terei problema nenhum de voltar atrás. Mas, repito, a questão Fernando e Maicon César transcendeu, não deveria ter vindo para a comissão de ética, era uma questão administrativa, nós presidimos a casa, nós sabemos disso. É isso. Okay. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. O doutor Denilson, só para responder o questionamento do vereador Roque Matei, nós passamos a comissão para o presidente da Comissão de Urbanismo, que é o vereador Jaime Evaristo. Tudo bem, presidente. Então, o ponto em que está o processo referente ao caso do vereador Maicon César, me parece que está pendente a manifestação técnica por meio de um representante escolhido pelo vereador Maicon César. O que aconteceu, pelo que eu me lembro? Houve a instalação do procedimento específico, e aí já encarrilhado de acordo com o procedimento do artigo 14. Não sei dizer se, na época, o Conselho de Ética teve a oportunidade de se manifestar, ou, enfim, foi mencionado esse ponto, né, sobre a possibilidade do arquivamento sumário da representação, mas o procedimento avançou para os ritos encarrilhados ali pelas disposições do artigo 14. E no processo civil é comum que haja revelia, ou seja, o autor apresenta uma ação e o réu ele não apresenta uma contestação para contrapor os argumentos do autor. No processo civil, quando isso acontece, o Código de Processo Civil estabelece que as alegações apresentadas pelo autor, elas são consideradas verdadeiras, porque elas não foram contrapostas. E o juiz ele leva, então, em consideração os argumentos apresentados pelo autor, presumindo que eles sejam verdadeiros. Claro, em questões que não versem sobre direitos indisponíveis, direitos irrenunciáveis. No caso do rito do Conselho de Ética, a resolução número 6 estabelece é o seguinte, eu vou ler para os senhores. Esgotado o prazo sem oferecimento de defesa, o presidente do Conselho designará defensor dativo, reabrindo-lhe o prazo para a apresentação da defesa. A resolução número 6, ao estabelecer essa regra, ela foi muito lacônica, porque ela previu a impossibilidade de que o vereador fosse julgado sem apresentação de defesa,
mencionou que seria designado o defensor dativo, mas se tornou silente em como isso vai acontecer. Ela simplesmente não especificou como a Câmara de Vereadores ou mesmo o Conselho de Ética poderia designar esse defensor dativo. E aqui, senhores, é importante lembrar que a administração pública ela se sujeita às regras de direito público, como a realização de licitação, por exemplo, para a contratação de serviços. Então, foi tentado a Defensoria Pública, tendo em vista essa situação, já que ele não se manifestou. Ele foi citado por edital. A Defensoria Pública externou que não iria exercer o patrocínio do vereador Maicon César. Depois, expediu-se um ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil para verificar a possibilidade dela indicar algum advogado para a apresentação dessa defesa técnica. E ela também respondeu esclarecendo sobre a impossibilidade. E o último encaminhamento, então, foi a realização de um edital para que a Câmara de Vereadores pudesse realizar um chamamento público para a escolha de um advogado para, então, apresentar essa defesa técnica. Então, todo o procedimento ele encontra-se suspenso em razão dessa não apresentação de defesa técnica que a própria resolução número 6 estabelece como imperativa. Talvez, eu não sei, assim, mas seria isso, essas considerações. Eu ia falar outra coisa, mas é melhor ter mais certeza para mencionar. Obrigado, doutor Denilson, pelo esclarecimento. Vereador Roques, Vossa Excelência é o relator, aí nós temos que nos reunir essa semana ou esse mês ainda para dar um final a essa situação. Então, acordado aqui entre todos os membros da comissão, nós encaminhamos o ofício com as orientações que nos deu o doutor Denilson ao plenário da Casa, que, por maioria absoluta, segundo o nosso regimento, terá a decisão se aceita ou não as representações, ok? Então, está encerrada a nossa comissão de ética. Eu agradeço a presença de todos, os nossos tutores. Vereadora Ana, obrigado pela sua presença. O vereador Maurício chegou no final e vai participar da comissão de urbanismo. Passo a palavra ao vereador Jaime Evaristo, que é o digníssimo presidente da comissão de urbanismo. Está com o senhor a palavra, vereador. Obrigado, vereador Richard. Logo em seguida, a gente já dá início ao nosso